Durante muitos anos, eu produzi várias séries de trabalhos em várias técnicas, porque a ideia para mim era primordial na construção de uma série de trabalhos, né? Nunca me interessei muito especificamente por um trabalho, mas por um conjunto de trabalhos que desse uma ideia de um pensamento, da construção de um pensamento. Pensando nisso, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, eu imaginei a construção de uma série onde o acaso teria uma importância bem grande, onde eu sortearia palavras, né, do dicionário e, independente quais elas fossem, eu me proporia trabalhar sobre essa palavra sorteada, independente de técnica, de formato. Poderia ser uma foto, poderia ser um objeto, uma pintura, um desenho, uma gravura, enfim. Eu escolheria a técnica que melhor se adequasse àquela palavra, né? É quase como se fosse uma roupa para vestir uma ideia. Retomando, alguns anos atrás, um desejo de retomar essa ideia, eu fiz essa série chamada O Alfabeto, um pouco também em homenagem a um grande amigo que morreu precocemente, que trabalhava com várias séries geniais, que é o Arlindo Daibert. E aí eu resolvi começar essa série Alfabeto, mas de uma forma mais objetiva, trabalhando apenas com desenho, trabalhando apenas com aquarela ou nas duas técnicas, em obras sobre papel. Todas no mesmo tamanho pequeno, de 42 por 30 centímetros. Então construí 26 imagens, uma para cada letra, e uma num formato maior, que seria um cartaz que abrisse essa exposição. São 27 trabalhos ao todo, né? E essa série eu comecei em março de 2017 e terminei no final de 2019. A forma de trabalhar era: eu pegava um dicionário e, por exemplo, na letra A, escolheria uma série de 30, 40, 50 palavras iniciadas com a letra A e que me interessariam construir imagens a partir da escolha dessa palavra. Já não existe mais o acaso, né? Era uma escolha mesmo, e a partir daí eu construiria uma imagem. Vamos lá, então, a primeira imagem. Eu escolhi a palavra árvore, e essa escolha como primeira letra do alfabeto, para mim é um pouco óbvia, né? Tamanha a minha paixão por elas, né? Se não fosse pintor, ou provavelmente numa outra encadernação, numa outra encarnação, eu escolheria uma profissão provavelmente ligada à árvore, né? Eu tenho um irmão que é engenheiro florestal. A árvore, esse elemento, assim, um ser primordial na natureza. Eu passei, inclusive, um bom tempo, né, fazendo estudos, desenhando e fotografando muitas árvores. A ideia era fazer uma série só de árvores, o que ainda não vingou. Construiu algumas, mas não chegou a se configurar numa série. Essa que eu escolhi, pela exuberância, é um exemplar típico de Mata Atlântica, né? De uma imagem que eu recolhi no Rio de Janeiro. Letra B. Acabei escolhendo para a letra a palavra barco. Foi um atrativo para mim nessa série do alfabeto, era o fato de eu me permitir pintar coisas que, de outra forma, em outro contexto, que eu nunca faria, como um barco, né? Mas esse não é bem um barco comum, não. É um barco de mineiro, um barco furado, abandonado, detonado, né? Abandonado no seco, distante do mar. Eu acho que ele só tem memória do mar. É uma imagem de um barco lindo que eu colhi em Cumuruxatiba, na Bahia. Letra C. Eu trabalhei várias imagens em outros trabalhos, imagens de alguma forma ligadas à morte, né? Mas daí fazer um cemitério, foi a letra que eu escolhi, é algo realmente estranho, né? Eu me lembro que numa entrevista há pouco tempo eles perguntaram ao Woody Allen
qual a relação atual que ele teria hoje com a própria morte. Eu achei engraçado que ele respondeu: a mesma de sempre, eu sou totalmente contra. Eu também nunca me imaginei pintando um cemitério, né? Esse é da Igreja do Carmo, em Diamantina. Foi muito engraçado, meu neto José, uns 3 anos atrás, ele tinha uns 5, 6 anos, ao me ver pintando essa imagem, me perguntou, um tom bem debochado, né? Ô vô, agora você também está pintando o troféu? Letra D. Eu acabei escolhendo a palavra desenho, porque desenhar, né, principalmente com grafite, seu papel, sempre foi uma paixão muito grande, tão grande para mim quanto o ato de pintar. Daí a escolha da palavra desenho. De poder fundir numa imagem, inclusive o uso da aquarela e do grafite, né, essas duas técnicas. A imagem acaba sendo uma brincadeira com a imagem tradicional de um naturalista típico do século XIX, só faltou a redinha aí de apanhar borboletas. Mas ele também, né, nessa representação que eu fiz, na pintura, no desenho, já se converteu, parece, num item da sua própria coleção. Letra E. Acabou que eu escolhi a palavra para a letra E, espinhaço. Obviamente que eu teria que escolher algumas letras onde eu pudesse fazer algumas paisagens, né? Aqui eu representei a cadeia do Espinhaço, a mais bela, eu acho, das cadeias de montanhas do nosso estado, né, de Minas Gerais, que é muito privilegiado por suas belíssimas serras, como a da Canastra e a Mantiqueira. Aqui uma visão da cadeia do Espinhaço, próxima a Diamantina. Letra F. A palavra escolhida foi folhagem. Esse resto de jardim, num total estado de abandono, nos fundos de uma igreja, me encantaram. Aqui tem um interesse muito grande pela aquarela naturalista, né, na representação de plantas, algo sempre presente na história do desenvolvimento da pintura aquarela. E essa imagem me surpreendeu, o caráter bucólico dela, enfim. E também uma forma de homenagear aqui um grande artista da Renascença tedesca, a Renascença alemã, que é Albert Dürer, que foi um pintor fundamental, que já no século XVI, início do século, ele separou as linguagens técnicas da aquarela e do guache, e produziu uma obra grande em aquarela, maior ainda que sua obra em pintura ou em gravura. E ele tem algumas representações de folhagem que sempre me encantaram, um pouco uma homenagem a ele. Letra G. Acabei escolhendo Guinharo, um nome próprio, né, começando com G. A importância para Minas de Guinhar foi muito grande, né? Sua influência decisiva para a arte em Belo Horizonte saísse de um profundo provincianismo e se tornasse, então, nos anos 50, 60, um dos principais polos criativos das artes plásticas brasileiras. E ele, acho que se houve uma escola tão celebrada aqui em Belo Horizonte, principalmente em Minas Gerais, do desenho mineiro, nos anos 60, 70, 80, isso se deve muito ao Guinhar, sua paixão pelo desenho. Ele, como pintor também, ele tem um trabalho onde ele supervaloriza a questão da linha, né? Tem uma linearidade no seu processo pictórico que é muito interessante. Então, desde o início da série, eu pensei em homenageá-lo de alguma forma, né? Tem umas anotações geométricas no fundo também, de quando, há muitos anos atrás, vendo um pequeno manual de construção de balões, né? Tinha várias coisas geométricas na estrutura, na armação, e eu inventei umas geometrias aí, de desenhos, né, justapostas à imagem do Guinhar, porque ele, na realidade, foi um grande mestre balueiro, né? Além de ter sido, provavelmente, o maior pintor brasileiro, um dos maiores, né, do século XX. Letra H. A palavra escolhida foi Herculâneo. A minha filha, Júlia, morou durante algum tempo na Europa, estudando arqueologia clássica, né, arqueologia greco-romana, a paixão dela, e acabou que eu compartilhei muito com ela desse amor pela arqueologia.
E o tema sempre foi muito tentador para os aquarelistas, né? As anotações em aquarela sobre arqueologia, sobre ruínas, enfim. Herculano é o nome romano de Herculano, a cidade que, assim como a Pompeia, também foi soterrada pelo Vesúvio. Essa casa é conhecida como a casa de Netuno e Anfítrite, é uma ninfa, né? Herculano, curiosamente, acho que ele tem apenas uns 16% da cidade, né, ao contrário de Pompeia, que estão recuperados, assim, que não estão soterrados. Ainda existe muita coisa para se fazer, muita pesquisa arqueológica para ser feita lá. Essa imagem é uma imagem que eu acho forte, muito bonita e que me levou a construir. Letra I. E ele foi durante um bom tempo um desejo de transformar essa palavra numa série, né? Com visões paradisíacas, né? Composta de água, vegetação, céu, montanhas, enfim. Há muitos anos eu fiz, inclusive, um pequeno cartão com uma ilha, que era um cartão de final de ano, né? E essa ilha tinha várias praias, a qual eu dava o nome nas praias de amigos e amigas queridas, né? No céu havia, inclusive, outros desenhos e um pequeno trecho da letra de Damonil, de Henri Salvador. Essa paisagem foi feita, né, de cabeça, sem nenhuma referência fotográfica, e ela é muito kitsch, né? Um amontoado de pequenos, de imagens chavões, né? Um pouco delirante. E é uma homenagem ao Saul Steinberg. Letra J, né? Acabei escolhendo um nome próprio, começado com J, que é José, e que é o nome do meu pai. É um retrato que foi feito com grafite e aquarela, a partir de uma foto, uma pequena prova, uma provinha de 2,5 centímetros por 5 centímetros. Eu acho que nunca foi feita uma ampliação dessa prova. Era difícil, inclusive, de enxergar qualquer coisa direito, mesmo no xerox ampliado. A foto é de 1942. A cidade de São João del Rei, ou de São Sebastião do Paraíso, talvez mais provavelmente. E me encantou, inclusive, na escolha, essa representação de uma pequena praça, né, uma provinciana, típica praça das cidades do interior, o banco, o jardim, enfim, muito parecida, inclusive, com as praças da minha cidade natal, a cidade onde eu vivi até a adolescência, que é Guaxupé. Foi determinante para a escolha da construção dessa imagem, além, principalmente, claro, da imagem do meu pai. Letra K. A letra K já figura uma dificuldade um pouco maior de conseguir as imagens, né? E eu acabei optando por uma representação de arqueologia. Khartoum é a capital do Sudão, na África. O Sudão é a antiga Núbia, que foi escravizada pelo Egito durante longo tempo, que lá teve 3 dinastias de faraós. Essas pirâmides aí têm provavelmente uns 3.000 anos e foram construídas por uma dessas dinastias em pleno deserto, a 60 quilômetros de Khartoum. Provavelmente nem fosse desertificada essa época, esse lugar, mas com o passar do tempo, hoje ela se encontra, as pirâmides, no meio da areia. São vários os conjuntos arqueológicos delas próximas a Khartoum. E são lindas, né? São tamanhos menores do que as tradicionais pirâmides egípcias, e os conjuntos, a geometria, tudo tem um encantamento muito grande com o céu, com a areia, enfim, me fez escolher essa imagem. Letra L. E a palavra escolhida foi lampião. No ano 2000, eu vi na Bienal do Descobrimento, uma exposição extraordinária, lindíssima, na área de arte popular, de imagens do bando de Lampião ampliados, muito grandes as fotografias do Lampião e seu bando, e na frente das imagens ampliadas, em vitrines, os objetos e as vestimentas que eles usavam, inclusive naquelas fotografias. E eu fiquei completamente encantado
com as roupas, enfim, com os objetos, com toda a indumentária, né, que parte da coisa do vaqueiro nordestino, do norte, e de um texto incrível do Clarival do Prado Valadares, porque essas vestimentas, os objetos eram todos enfeitados, pintados, com pedras coladas, com estrelas, enfim, feitos pelos próprios cangaceiros, né? Moedas e tal. E segundo o texto do Clarival do Prado Valadares, era uma forma deles embelezarem uma vida extremamente dura, uma vida nômade, na caatinga, dormindo ao relento, às vezes em paisagens extremamente agrestes, e era uma forma de tornar a vida mais bela. Então, eu queria muito fazer algum trabalho sobre isso. E tem um texto entremeado também entre as imagens, que é a letra de uma canção de domínio público, que é ótimo, que diz mais ou menos o seguinte: o cabra atira, eu me abaixo, a bala passa, na caatinga da fumaça pego o nego no punhar. A faca enfinca, o sangue pula, o dente trinca. Você me atira, eu me arredo, a bala passa, e no rumo da fumaça vou buscá-lo no punhar. Faca de ponta é danado por costela, nego vê a ponta dela, corre doido e não vai lá. Lampião era mesmo muito chique, né? E aí eu quis construir essa imagem. Enfim, é um dos trabalhos que eu mais gosto dentro da série. A letra M, foi engraçado a escolha da letra M, porque alguns amigos falaram: você fez Lampião na letra L, acho que agora você tem que fazer a Maria Bonita. Mas acabou que eu fiz uma múmia, né, para desconsolo dessas amigas. Eu fiz no início da primeira década desse século uma pequena série sobre essas múmias chilenas, né, de Chinchorro, de 15 mil anos atrás. Elas são muito estranhas, né? São processos ainda muito primitivos de mumificação, talvez os mais antigos que se tem notícia. E essas múmias ficam mais ou menos suas imagens ficam entre corpos, objetos, cerâmicas, esculturas, porque elas eram cobertas de barro, depois pintadas com azul de manganês. Com o tempo, o barro vai se deteriorando e ficam à mostra ossos, cabelos, unhas, dentes, e tem uma estranheza, e sobram às vezes as cores azuis. Elas são muito estranhas, são imagens muito perturbadoras. Letra N, acabei fazendo opção pela palavra noiva, não é? Noiva é um retrato da minha mãe a partir de uma foto do dia do seu casamento, construída com grafite e aquarela. Uma viagem, um passeio pelo chão do estúdio do fotógrafo, né, com ladrilho hidráulico, enfim, o vestido da noiva. Eu, inclusive, tinha pensado que a letra V eu fosse fazer algo próximo de vestido ou vestimenta, né, pela riqueza da possibilidade do desenho, de estampas, enfim. Mas eu acho que o vestido de noiva aqui supriu essa necessidade, que eu ia fazer alguma coisa sobre um vestido. E é um retrato também de piano, né, porque eu apaguei meu pai no desenho, né, meu pai foi apagado aí. Mas é uma brincadeira, que eu já tinha feito um desenho dele na letra J, assim eu acho que fica melhor, né, um a um, uma letra para cada um, acho mais justo. Letra O, olho d'água, né, ou Oxum, foram as palavras que eu escolhi, né, para a letra O. É um resultado de um período muito feliz que eu passei no mês de julho, né, um frio do cão, na reserva de Itatiaia, na Mantiqueira, que fica ali entre os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Eu fiz muitas fotos, né, dos rios, dos regatos que correm entre as pedras, montanhas, cachoeiras, e um lugar onde provavelmente quero voltar para fazer uma série específica, né, só sobre o lugar. Uma região de Mata Atlântica, tudo com uma exuberância incrível, né? A escala enorme, muita água, pedra, montanha, enfim. E Oxum é a divindade do candomblé da água doce. Letra P, a palavra escolhida foi pato.
e que é o resultado, né, de uma das fotos que eu fiz, acho que na Catedral em Barcelona, de uma fonte que fica a céu aberto, acho que é à direita da entrada principal da Catedral. As fotos são bem bonitas e que me atraíram muito, eu queria muito fazer algum trabalho a respeito disso. A água parada, verde, as folhas na superfície, um pato com as cores incríveis, tal. É uma aquarela de uma alegria quase infantil e que eu acho que eu jamais retomaria um trabalho desse que não fosse dentro de uma série assim, né? Dificilmente eu faria, e adorei fazer. Um prazer quase infantil na construção dessa imagem. Letra Q. Escolhi a palavra quintal, de uma imagem aí que me remete aos quintais da minha infância, né? Apesar desse ser em Diamantina. Me chamou a atenção principalmente foi um arbusto, né, que domina a imagem, um arbusto decorativo, na qual as folhas vão mudando de cor conforme a intensidade da luz que ela recebe. Então são várias as cores das folhas. Lembra um pouco o quintal de casa de avó, né, desse que as plantas vão escalando os muros, as grades, e os tijolos do chão vão se desgastando depois de tantos anos e quase inexistem, né? Um trabalho de paciência na construção dessa imagem. Letra R. A palavra escolhida foi remanso. Nos últimos anos eu fiz várias representações, desenhei várias cachoeiras, né, da Serra do Cipó, de Diamantina, enfim, da Serra do Espinhaço, que é uma coisa um pouco complicada. Eu fugia da construção um pouco de imagens de Diamantina, que são de cachoeiras, que são lindas de se ver, mas que na realidade acaba resultando um trabalho um pouco kit, né? Esse é um remanso que se forma à esquerda da Cachoeira dos Cristais, em Diamantina, né? Uma das melhores cachoeiras para se nadar, e onde as cores de tudo, né, das plantas, da água, das pedras, é muito impressionante. Essa vegetação representada à direita, né, da imagem foi decisiva para que eu me escolhesse para representar, para realizar esse trabalho. Letra S. A palavra escolhida foi serra, né, que é da Mantiqueira, que de alguma forma eu tinha que colocar em alguma letra. Tanto tempo que eu andei por essas serras, fotografando, fazendo representação dela. Eu trabalho há várias décadas com imagens da Serra da Mantiqueira. Essa foto da região, de um lugar específico, né, eu gostava de fotografar essa região, 7h pouco da manhã. Me lembro dessa que foi feita numa manhã de inverno, muito gelado, azul, luminoso. Mas eu fotografava também essa serra em várias horas do dia, sempre me encantando com as imagens obtidas. Letra T. A palavra escolhida foi tipografia. Nesse talvez seja o trabalho mais estranho dessa série, né? Um estudo de uma composição tipográfica da página de um livro, com brincadeiras ainda com tipologia, né? A construção de letras, enfim. E um trabalho que tem um desenho meu com uma colagem no centro, de que eu gosto bastante, uma imagem forte de uma caveira. Foi um trabalho onde eu explorei buscar com colagem um jeito próprio de se estruturar tipograficamente uma página e conjugá-lo com palavras, com desenhos, uma construção tipográfica. Letra U. A palavra escolhida foi unicórnio. Acho que no século XV e XVI houve uma profusão de construção de tapeçaria feita por artesãos belgas e holandeses, né, artistas flamengos principalmente, sobre a caçada ao unicórnio, um ser mítico, né, mas que nessa época imaginava-se que houvesse mesmo existido, né. Havia algo, né, que sugeria a existência do unicórnio, que é o chifre do narval, que é uma pequena baleia que tem na testa uma lança, um chifre, né, que chega a medir até 3 metros, né, um chifre espiralado, pontudo, parece uma arma, e que era vendido pelos marinheiros que capturavam esse peixe nos mares do norte. O chifre era vendido para que se ralar do chifre, ele era um afrodisíaco caríssimo, enfim.
e que era apresentado como uma prova da existência do unicórnio, né? Tem uma lenda que dizia que o unicórnio era terrível e matava os caçadores que tentavam aprisioná-lo, né, para tirar-lhe o chifre, mas que se tornava extremamente dócil diante de uma virgem, adormecendo, né, no seu colo, e se tornava então uma presa fácil. A tapeçaria mais famosa da série é A Dama e o Unicórnio. E Leonardo da Vinci até escreveu um conto que é bem melancólico a respeito do unicórnio, muito interessante de se ler. E foi daí a escolha de uma imagem que parece um pouco inusitada. Letra V, Vila Romana, é um trabalho sobre uma vila romana soterrada sobre a igreja de uma praia em Positano, na Itália, devido, mais uma vez, ao maremoto ocorrido na erupção do Vesúvio. Foi descoberta que havia ruínas sobre uma cripta da igreja, dessa igreja na praia. Então, em 1999, iniciou-se todo um trabalho de prospecção, restauração dessa parede, dessa vila romana, e que foi aberta à visitação em 2011. Eu vendo várias fotos do lugar, me encantaram as cores e a possibilidade de fazer um trabalho bem gráfico, quase um cartaz dessas imagens. A ideia era fazer um trabalho gráfico que fosse quase um cartaz. Até hoje eu olho para o trabalho que foi realizado, me dá vontade um pouco de colocar letras, enfim, de transformá-lo mesmo numa peça gráfica. Letra W, um pesadelo a letra W. O que mais consegui foram alguns nomes próprios e várias amostras de pedras preciosas. Eu resolvi então fazer uma página quase técnica de mineralogia, né? Eu me lembrei muito do Museu da Escola de Minas, de Ouro Preto, né? Aquelas exposições lindas dos minerais, e acabei escolhendo as pedras vortisita e wagnerita, coisas curiosas. Por exemplo, o corte transversal da vortisita me trazia, não sei exatamente porquê, talvez nas suas cores, um pouco da lembrança de vasos gregos, né? Foi uma das letras mais complicadas de decidir o que fazer. Letra X. Curiosamente, a letra X, que se me afigurava, né, talvez como uma das mais complicadas, acabou oferecendo algumas opções de imagem bem estimulantes, né, chavante, xícara, enfim. Mas eu acabei optando por chifópagos, pois queria realizar um trabalho onde no mesmo corpo coabitassem Picasso e Matisse, os dois grandes gênios da arte moderna europeia, que eram ainda, né, rivais em suas artes. Só que o Matisse era bem mais velho que o Picasso, então não funcionava muito na ideia da construção de gênios chifópagos, né? Acabei optando por dois Picassos, para exacerbar um pouco a multiplicidade do talento dele, né? E o corpo acabei tirando de uma foto de um artista circense do final do século XIX, início do século XX. Picasso aí, quase um ser mítico, o Minotauro Picasso. Letra Y, era uma letra complicada também, a letra Y. Ela parecia algo quase insolúvel, até que me veio um pouco à mente a celebração dos 90 anos, né, da artista Yayoi Kusama, a quem eu admiro muito o trabalho. Inclusive fiz uma curadoria de uma exposição de arte japonesa em 99, celebrando os 100 anos da imigração nipônica no Brasil. E aí eu trouxe uma série de trabalhos dela para a mostra. Acho que foi talvez uma das primeiras, se não a primeira exibição dela no Brasil, ainda que numa mostra coletiva panorâmica, né, de arte contemporânea japonesa. Foi um dos mais prazerosos trabalhos que eu realizei em toda a série, né? Ela cercada, inclusive, de frutos que também começam com a letra Y, né? Yamamomos e yuzus, com suas formas, inclusive, arredondadas. Letra Z. A letra Z também, por estranho que pareça, me remeteu a várias possibilidades, mas a representação arqueológica acabou falando mais forte. A representação de um deus em Persépolis, né, esculpido na rocha, na antiga Pérsia, me remete ao profeta Zaratustra, que em grego é Zoroastro, né, ao filósofo Nietzsche, ao filme 2001 do Stanley Kubrick.
a semelhança da história do profeta com o anticristo, o fato de ser a primeira religião monoteísta, enfim, são muitas as sugestões. E as imagens que eu pesquisei me encantavam muito, né? No caso dessa, com esse céu terrivelmente azul.